Olá, pessoal. Então vamos continuar falando agora sobre posicionamento, a arte de conquistar e reter bons clientes, tá? Mas lembrando que esse material, todo esse conteúdo está disponível no meu curso 10 passos antes de abrir o seu negócio, que é um curso tão bom e tão completo, onde eu te ensino tudo o que você precisa saber sobre o seu negócio, que até pessoas que estão já com o negócio aberto em funcionamento estão utilizando para obter mais resultados, e também aqueles que estão com o negócio muito mal, quase querendo fechar, também estão utilizando. Então, não deixe de ver esse curso. Eu vou deixar o link aí em algum lugar na página, tá bem? E prepare-se para transformar o seu negócio numa fonte de renda e qualidade de vida para você e para sua família, tá bem? Então vamos continuar com a nossa aula? Pessoal, então agora nós vamos falar sobre posicionamento. Posicionamento, a arte de captar, atrair e manter bons clientes, né? Como será essa arte? Será que posicionamento é tão importante assim? Como que eu posso corrigir o meu posicionamento? Ou como que eu posso saber como que o meu negócio está posicionado no mercado? Qual a influência disso? Como eu posso faturar mais? Ou o que estará prejudicando o meu faturamento em função do posicionamento? Já pensou nisso? Tudo isso e muito mais nós vamos tratar agora, tá bem? Então, vem comigo, vem comigo. Então é o seguinte, você já deve ter percebido que algumas marcas parece que estão sempre acima do preço. Ou seja, aquela marca não importa muito o preço pelo qual ela peça, ou o qual ela peça pelos produtos dela, sempre os produtos conseguem uma boa colocação no mercado. Já observou isso? Existem marcas, por exemplo, de bebidas, de salgadinhos, de roupas, calçados. Pense em algumas, você certamente vai lembrar-se de algumas que nós sabemos que muitas vezes podem estar acima dos preços e às vezes muito acima dos preços dos concorrentes. Mas elas simplesmente estão lá e simplesmente têm o seu mercado, não é? Enquanto que tem outras marcas que, ao contrário, estão sempre abaixo do preço. Parece que por mais barato que elas vendam, parece que ainda está caro. Já observou isso? Algumas coisas que você às vezes precisa comprar e quando você vai ver, aquilo não é num valor absoluto, não é um valor tão caro. Mas quando você olha para a marca, parece que está devendo, parece que fica devendo. Já observou isso? Já observou também que algumas marcas estão sempre associadas à qualidade de vida, a prazer, ao sucesso? Já percebeu? Ou seja, usar uma camisa de uma determinada marca parece que nos traz mais sucesso. Beber um determinado refrigerante ou uma determinada bebida também. Enquanto que outras são somente comparadas com essas, certo? Mas não se tornam referências. Percebe? E é incrível, porque algumas marcas sempre fazem lançamentos. Lançamentos são aguardados, não é? Você espera às vezes para comprar, aguardando o lançamento de alguma marca. Enquanto que outra, você sabe que vai copiar o lançamento daquela. Não é isso? E por que que isso acontece? Por que que o mercado é assim? O mercado se comporta com as empresas conforme elas cuidam do seu posicionamento. O posicionamento da empresa é que vai definir o mercado onde ela vai atuar. Vai definir, inclusive, os preços que ela vai praticar, a política de preços que ela vai praticar. E, perceba, de uma forma muito sutil, a empresa já escolhe os seus clientes. Não é verdade? Pelo posicionamento. Tá ok? Então, procure pensar sobre isso e pense o seguinte, que para abrir, manter um cliente, atrair um cliente e manter esse cliente é uma arte. É uma arte. É uma arte que realmente tem que ser tratada sempre com muito cuidado.
Por exemplo, o que faz um artista de alto nível? Já pensou nisso? O que te faz, por exemplo, gostar de uma determinada banda ou de um determinado tipo de pintura ou de qualquer outro assunto, de um livro, por exemplo? O que ele faz? Ele fideliza pelo que ele apresenta. Então você se torna de alguma forma fiel àquele artista, àquele escritor ou àquela banda ou algo parecido, pelo que ele te apresenta ao longo do tempo. Ou seja, é como se ele extraísse dos mesmos instrumentos canções diferentes, mas canções que te agradam. Pela sua experiência você já sabe disso. Percebe? Então é uma arte. O artista faz isso. Percebe? Ele trabalha para captar clientes. E captando clientes, ele vai trabalhar a fidelização desses clientes. Tá? Por quê? Porque a arte não é uma ciência exata. A arte, ela não se obriga a nada. Não é? O artista, ele é livre para criar. Se você gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. Se comprar a obra dele, comprou. Se não comprar, não comprou. Ele não te obriga. Percebe? Então, o processo de venda também se assemelha muito a isso. Nós precisamos atrair o nosso cliente, atrair aquele cliente que nós queremos. E como nós fazemos isso? Através do posicionamento. Então, perceba bem, o que te chama mais atenção? Aquilo que é normal ou o novo? O tradicional ou o criativo? Aquilo que você já esperava ou aquilo que te surpreende? Percebe? Então, tudo isso vai mostrando como que a empresa está se posicionando, como que a sua empresa está se posicionando. Percebe? Então, o resultado vai vir como consequência disso. Tá ok? Então, vamos fazer um breve resumo aqui sobre as semelhanças entre fazer arte e fazer venda. Tá? Por exemplo, o artista, ele capta o desejo do seu cliente. Você, no seu negócio, vai fazer isso e de alguma forma você vai segmentar o mercado. Você vai selecionar os clientes que você quer no seu negócio, né? O artista chama a sua atenção com a obra, não chama? Então, chama a sua atenção. Você, no seu negócio, precisa fazer o quê? Você precisa se destacar, você precisa sair do nível comum, de alguma forma chamar a atenção daquele que você quer que seja o seu cliente. Tá bem? O artista, o que ele faz? Muito bem, desperta a sua emoção. E no processo de vendas, a mesma coisa, a mesma coisa. Você precisa conhecer os seus clientes e saber o que desperta a emoção neles, a que eles são sensíveis, certo? E aí você vai trabalhar esse aspecto. Um outro detalhe muito importante que o artista faz, ele te convence a experimentar. Olha só, muitas vezes ele começa tocando um pedaço da música, muitas vezes ele te dá um pouquinho daquilo para você provar, ou algumas fotos, ou alguns vídeos, onde você vê aquela obra, e você vai experimentando, e você quer aquilo, você de alguma forma se torna sensibilizado àquilo, e você quer. E o seu negócio tem que fazer isso também, tem que sensibilizar as pessoas, os clientes. Tá ok? Uma outra coisa que o artista faz depois é o quê? Ele te apresenta o irrecusável. Ele te apresenta algo que você já estava esperando que ele te oferecesse. Você estava torcendo para que ele disponibilizasse aquilo para você. Não é? Não via a hora do lançamento, por exemplo. Quantas pessoas fazem isso? E no mercado, você já observou isso? Quantas empresas, muitas vezes, anunciam que vão fazer um lançamento, que é o irrecusável, e as pessoas ficam aguardando aquilo, confiando que aquilo vai ser bom, e se dispõem realmente a comprar aquilo. Tá? E, por fim, o artista acompanha a sua experiência. Não é? Ou seja, de alguma forma você precisa também fidelizar o seu cliente. E como você vai fidelizar? Como que o artista acompanha? Ele acompanha pelos resultados do trabalho que ele fez, pelos resultados das vendas, pelos comentários sobre a obra, pelas sugestões muitas vezes, pelas críticas, que muitas vezes são críticas
vamos dizer, positivas, que ele gosta de ouvir, e outras vezes são críticas que de repente ele não gosta de ouvir, mas faz bem a ele. Percebe? Isso ajuda a fidelizar. E o seu negócio precisa muito disso. Tá ok? Mas então tem uma parte muito importante aqui que eu falei, mas não disse, não é? Eu falei sobre bons clientes. Quem são bons clientes? Como definir bons clientes? Bom cliente é aquele que compra muito. Essa é a primeira impressão que a gente tem. E talvez seja a impressão mais equivocada. Sabia? Por quê? Porque o bom cliente é aquele que tem constância e frequência. O que é constância? Ele sempre está lá no seu estabelecimento. Ele sempre compra com você. E que é a frequência? Quanto mais vezes for esse sempre, melhor para você. Então, um cliente constante é um cliente que vai, por exemplo, fazer as compras de mês no seu supermercado. Todo dia 5, por exemplo, ele está lá. É um cliente constante. Com que frequência? Frequência mensal. E você pode ter um outro cliente que também seja constante, mas que vai toda semana. Então, o cliente tem a mesma constância e uma frequência maior. Os dois são ótimos clientes. Percebe? Uma outra característica, o cliente é identificado com o seu negócio. Ele gosta de estar lá. Ele se sente bem no seu negócio. Percebe? Se sente bem tanto pelo ambiente, quanto pelos produtos, quanto pelo atendimento. Percebe? Então não é um lugar onde o cliente vá e queira sair logo. Então, um bom cliente, ele observa o seu negócio, porque ele se identifica com o seu negócio. Tá? E ele é participativo. O que é participativo? Ele comenta, ele sugere, ele critica, ele reclama, ele incentiva, ele aplaude. Percebe? Então, ele é um cliente que ele não é um cliente que tanto faz. Não, ele está no seu negócio e ele estando lá, ou quando ele vê alguma campanha que você possa fazer, ou até mesmo lá dentro, ele participa, ele orienta, ele ajuda você a direcionar o seu negócio. Isso é um bom cliente, tá bom? Um bom cliente, ele tem fidelidade argumentativa. O que é isso? Ele sabe que ele gosta de comprar com você e não tem vergonha de dizer isso. Ele não tem vergonha de assumir essa condição. Então, se algo o incomoda, ele muitas vezes ele não vai deixar de comprar com você. Ele não vai reclamar no seu concorrente. Ele vai argumentar com você. Você pode até não gostar, mas ele vai. Percebe? Isso é um bom cliente. Esse é um cliente que você quer para o seu negócio, que te ajude a crescer, que seja, de alguma forma, os seus olhos quando você não está lá vendo alguma coisa. Percebe? Esse é um bom cliente. E, por fim, é um cliente que faz recomendação do seu negócio. Por todos os motivos acima e por vários outros, ele recomenda, ele indica o seu negócio para alguém. Percebe? Aí estão alguns pontos que destacam os bons clientes. Lembrando que no começo eu falei que não era o volume mais importante. Por quê? Porque a não ser que você tenha montado um negócio apenas para meia dúzia de clientes que possam sustentar o seu negócio com o volume de compra deles, você precisa de clientes que talvez comprem volumes menores, mas com essas características que eu coloquei aí. Pensa nisso, tá bem? É preferível você ter 100 clientes, por exemplo, que compram R$1, por exemplo, do que você ter 10 clientes que compram R$5. E o pior, um cliente desse de R$5, quando ele mudar, quando ele se chatear por não ter essas características aí, ele vai para o concorrente e leva tudo com ele. Leva todos os pensamentos, todas as críticas, tudo que ele puder falar mal do seu negócio, tudo que ele puder ajudar o outro a ser melhor que você. E olha que pode levar alguns outros daqueles de R$5 também. Tá bem? Então, pensa nisso. Dá uma olhadinha se você tem já em mente alguns bons clientes que você possa destacar. Tá bem? E para a gente andar um pouquinho, como que o seu negócio se posiciona hoje? Como? Você já pensou nisso? O seu negócio hoje, ele é uma solução para o problema do cliente ou ele é um quebra-galho?
Ou seja, o cliente sempre que precisa de algum item, ele vai ao seu negócio, ou ele só vai ao seu negócio quando, por exemplo, é um horário em que os outros mercados já estão fechados, ou que a outra loja já está fechada, ou quando ele precisa pedir alguma coisa, sei lá, fiado, por exemplo. Tem muitos negócios que se mantêm à base do fiado, porque ninguém mais, entre aspas, quer vender fiado e aquele lugar ali vende fiado. Só que eu faço o seguinte: se eu gasto R$ 1.000 por mês, eu compro, sei lá, 600, 700 em outros lugares onde o preço é melhor, a qualidade é melhor, o atendimento é melhor, sei lá o quê. E quando eu já estou sem dinheiro, eu vou comprar onde me vende fiado. Percebe o risco? O seu negócio é um negócio de frequência ou de emergência? Cai quase que na mesma situação. O cliente está lá sempre com alguma frequência ou só quando surge uma emergência, que ele não tem aonde recorrer? Ele é de confiança ou ele é de um teste contínuo? Ou seja, sempre, vamos lá ver se tem, vamos lá ver se o preço está bom, vamos lá ver se o produto vai estar bom, vamos lá ver se nós vamos ser bem atendidos. Ou seja, o tempo todo o cliente está testando o seu negócio ou não, ou ele é um negócio já de confiança, que conquistou a confiança do seu cliente. Está pensando aí? Atendimento competente, educado e empático. Você tem isso? Pois trate de ter. Trate de ter. Como o seu negócio se posiciona hoje? Você acha que sobrevive muito tempo um negócio onde o atendimento não seja competente? Aonde, por exemplo, o cliente pergunta alguma coisa sobre um produto e o seu colaborador não sabe. Não sabe. Você acha que isso vai durar muito tempo? Porque o contrário, se coloca no lugar daquele cliente. Você gosta de ser bem atendido por vendedores que conhecem o produto que estão te vendendo. Então, dê isso a eles. Educação nem se comenta. Empático, exatamente. Seu cliente chegou cansado, está suando, está um calorão lá fora. O seu colaborador não custa, de repente, oferecer um copo d'água, falar para ele sentar um pouco, esperar um pouco, sei lá. Tá ok? E os seus colaboradores estão satisfeitos? Eles são reconhecidos e motivados? Sim, porque não há mágica. Não tem mágica nesse negócio, certo? Para que os seus colaboradores prestem um atendimento proativo, competente, empático, eles têm que estar satisfeitos. Eles têm que se sentirem bem tratados para que eles tratem bem também aos clientes. É normal isso, é fácil de compreender. Ok? Então pensa bem como o seu negócio se posiciona hoje. É muito importante você fazer esse teste, essa análise e buscar outros argumentos, até que eu não citei aqui. Tá bem? Ainda sobre o seu negócio, o ambiente, como é o ambiente lá dentro? É inspirador? É agradável? É estruturado e organizado? Ou é uma bagunça? Ou o ambiente sempre tem coisas fora do lugar, que o cliente tem que ficar procurando, adivinhando onde estão as coisas, se tem ou se não tem? Os seus processos são ágeis, eficazes e confiáveis. Ou seja, você faz as coisas, por exemplo, o seu processo de venda, o seu processo de recebimento, de estoque de materiais, de precificação, de venda, de pós-venda, eles são confiáveis. Seus produtos são adequados, estão perfeitos, oportunos e conservados. Não adianta você ter um produto que está mal conservado. Não adianta você ter um produto que às vezes não é oportuno. Não está na hora daquele produto, por exemplo. Ou o preço está fora. Preços justos, compatíveis, escaláveis. O que eu quero dizer com preços justos? O preço mais ou menos de mercado. O preço justo não é um preço para você aproveitar que ninguém mais tenha. Não é isso. Você não vai conquistar clientes fiéis agindo dessa forma. Você vai conquistar picos de venda apenas. Isso não sustenta o seu negócio a longo prazo. Tá certo? Nós estamos falando aqui de negócios a longo prazo. Nós não estamos falando de um negócio de ocasião que você monta agora com 1 mês, 2 meses e depois fecha. Não. A mesma coisa, preços compatíveis, preços escaláveis. O que eu quero dizer com preços escaláveis?
Pense numa forma de dar algum benefício ao seu cliente em função do volume de compras ou da frequência de compras, como eu citei anteriormente. Isso é uma forma de tornar o preço escalável. De repente, o valor lá da etiqueta é o mesmo, seu e de um outro comércio do lado. Mas o seu negócio, o cliente tem condições de ter algum outro benefício. Hoje está muito comum aí os cashbacks da vida, ou algo parecido, tá bem? Pensa nisso e analise como o seu negócio se posiciona hoje e como você quer que ele se posicione, tá bem? Por quê? Porque o seu negócio basicamente tem 3 pilares. E esses 3 pilares te apresentam para o mercado. Eles que te levam para o mercado. Em qualquer um desses 3 pilares, ou nos 3 pilares, você vai encontrar bases para o seu posicionamento. Tá bem? E você pode identificar nos seus concorrentes e em outras áreas de negócio também isso. Observe agora. Por exemplo, quais são os 3 pilares do seu negócio? Pessoas, processos e produtos. Nunca, nunca esqueça isso. Pessoas, processos e produtos. Na mesma ordem que eu falei. Pessoas em primeiro lugar. Pessoas. Certo? E essas pessoas são tanto os seus clientes, quanto os seus colaboradores, quanto os seus fornecedores, quanto transeuntes que passam na rua. São pessoas. Sempre as pessoas em primeiro lugar no seu negócio. Depois, os seus processos. Ou seja, como eu vou assegurar que as coisas aconteçam sempre da forma como eu quero, com a minha cara no negócio, porque o meu negócio tem a minha cara. Se eu sou educado, o meu negócio vai ser um ambiente educado. Se eu sou estúpido, não adianta eu esperar que o meu negócio tenha um perfil educado. Então, os meus processos têm que ser tais que possibilitem que as coisas continuem funcionando com a mesma qualidade ao longo do tempo. E que qualidade? Que eu definir. Eu sou o gestor desse negócio. E, por fim, produtos. Em último caso, os produtos. Por quê? Porque os produtos mudam, certo? Pessoas e processos você pode não precisar mudar com tantas frequência quanto pode precisar mudar produto. Você pode mudar tipo de produto, característica, preço, faixa de preço, pode mudar marca. Não é isso? Fornecedor, dentro da mesma marca você muda o fornecedor. Percebe? Então tenha sempre em mente pessoas, processos e produtos. E posicione o seu negócio em função deles. Eu vou te dar mais algumas dicas aqui, ó. Olha só. Pessoas, cuidado e respeito sincero. Sincero com todas as pessoas. Eu já vi muito empresário que tem cuidado e respeito com as pessoas enquanto está na frente das câmeras, vamos dizer assim. Mas depois, no escritório dele, a hora que ele chama um funcionário para chamar a atenção do funcionário, ele esquece tudo, ele esquece respeito, esquece educação, esquece bons modos, esquece tudo. Então ele não foi sincero. Então seja sincero. Seja sincero sempre. Cuidado e respeito com todas as pessoas. Tanto na hora de elogiar, de agradecer, de bater palmas, como também no momento em que você precisar chamar a atenção, que você precisar até mesmo desligar do seu negócio. Respeito sempre. Tá bem? Colaboradores, clientes e fornecedores e transeuntes, ou seja, respeito com todos. E, por fim, incentivo à criatividade e à inovação. Sempre. Dê liberdade para que os seus colaboradores, os seus clientes, os seus fornecedores, as pessoas que passam na rua, de alguma forma, possam te ajudar com algo novo. Percebe? Dê voz a eles. Dê voz a eles. Você sempre vai ganhar com isso. Tá bem? E agora, se a gente for falar um pouquinho sobre processos, como são os seus processos? São claros, são conhecidos, padronizados, eficazes e repetitíveis. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, tem muito negócio e muita empresa grande também, que às vezes um funcionário sai de férias e fica todo mundo perdido. Por quê? Porque só ele sabia fazer determinada coisa. E o que é pior, aquela determinada coisa,
está no meio de uma sequência de processos. Que alguém vem e entregava para ele, ele fazia determinada coisa e entregava para o outro. E agora ninguém sabe exatamente o que é que ele faz. Percebe? E sabe o que acontece? A empresa vai ficando na mão desse colaborador. A empresa vai deixando de dar oportunidade de crescimento para ele, porque ele não pode sair dali, porque só ele conhece aquele processo. Percebe? Então os seus processos têm que ser conhecidos, padronizados. Tá bem? Eles têm que ter flexibilidade administrada pró-melhorias e pró-necessidades individuais. Nossa, que bonito, que difícil. O que é isso? Eu tenho um processo, mas esse processo não é. Não quero dizer que esse processo seja sempre assim, que tenha que ser sempre assim. Ele vai ser assim até que a gente encontre um processo melhor. Até que a gente encontre algum processo que possa, por exemplo, atender a uma necessidade individual. Seja de um cliente, seja de um colaborador, seja de um fornecedor, etc. Percebe? O mundo inteiro está falando em integração, inclusão, não está? E o seu processo pode sim se dedicar a atender algumas necessidades individuais. Você vai ganhar muito com isso, tá bem? E, novamente, incentivo à criatividade e inovação, sempre. Assim como nas pessoas, também nos processos, tá bem? E, por fim, produtos. Os produtos são adequados ao seu mercado? Grade fixa e flexível? Básica, abaixo e acima? Nossa, o que é isso? Sim, você idealmente tem que estar atento ao que você vende, ao que está ligeiramente acima em termos de custo e de qualidade, e ao que está ligeiramente abaixo em termos de custo e qualidade. E de alguma forma fazer alguns experimentos para sentir aonde que o seu cliente está. O que o sensibiliza mais? Porque de repente você está deixando passar uma oportunidade de ter um produto de qualidade melhor, que certamente teria um custo mais alto e uma margem de lucro talvez maior para você, porque você só tem o mais baratinho. E a pessoa, às vezes, quando ela quer algo de melhor qualidade, ela vai no seu concorrente. Percebe? Então esteja atento a isso. Os seus produtos, a disposição, a conservação, a renovação, como você faz? Você mantém sempre aqueles mesmos produtos? Ou seja, se eu fui na sua loja, no seu supermercado, em qualquer negócio seu hoje, e se eu voltar lá daqui a um mês, por exemplo, vai estar do mesmo jeito? Os mesmos? Sem inovação, sem renovação? A disposição vai ser a mesma? A disposição está correta? Está prática, fácil para o meu cliente? E por fim, inovação. Incentivo à criatividade e inovação, também nos produtos. Esteja atento a isso também, tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar algumas dicas bem rápidas também, porque você já tem muito material aí para trabalhar, não tem? Tem muita coisa para você pensar, não é? Dicas legais com relação às pessoas. Cuide do ambiente interno, mantenha sempre um ambiente colaborativo, comprometido, destemido e reconhecido. Um ambiente comprometido, que os seus colaboradores estejam comprometidos com o resultado do negócio e não somente com as tarefas que eles têm que fazer. Percebe a diferença? Tá bem? A mesma coisa com relação aos seus clientes. Procure fazer com que haja algum tipo de comprometimento deles com você, com o seu negócio. Que tipo de comprometimento? Pensa um pouco, você vai encontrar, de repente, que seja o primeiro lugar a ser procurado, que seja, de repente, a franqueza, a honestidade deles, a clareza, o reconhecimento, tá bem? Cuide do ambiente externo também, atencioso, empático e humanizado, sempre, sempre. O ambiente externo também fala muito. Não adianta o seu negócio ser muito certinho da porta para dentro. Cuide do ambiente externo, procure estar atento ao que acontece externamente também com seus clientes, na sociedade, no bairro, na cidade. E procure fazer com que o seu negócio esteja sintonizado com isso. Tá bem? Dicas legais com relação aos seus processos. Torne claro todos os seus processos, escreva, peça às pessoas que hoje são responsáveis por eles, que escrevam com poucas linhas. Se elas não têm essa facilidade, peça a alguém que ajude. Peça aos seus líderes, por exemplo, que façam isso.
tá? Ou seja, seus processos internos, externos, seus gargalos, os seus méritos, tá? Procure identificar isso. Por quê? Porque nos seus processos certamente existem gargalos que praticamente todos os dias alguém acaba superando aquele gargalo, acaba conseguindo resolver. Mas pode acontecer sim que em uma determinada ocasião muito importante ou muito crítica, alguém não consiga resolver aquilo e aquilo se torne um problema muito grave. Entende? Que envolva até mesmo a segurança das pessoas que estão lá, um risco de incêndio, um risco de quebrar, um risco de cair ou sei lá, algo parecido. Tá? Incentive melhorias, reconheça, corrija e celebre. Percebe? O gestor tem sim, ele tem que participar do reconhecimento, ele tem que participar também da correção. Tem muito gestor que só quer corrigir, mas não reconhece e menos ainda celebra. Tem que celebrar, cada conquista mínima tem que ser celebrada. E como você vai reconhecer, identificar essa conquista? Conhecendo o seu pessoal, se posicionando. Tá vendo? Tá ok? Só para a gente terminar, né? Que a gente já falou bastante sobre isso. Atenção às compras, muita atenção às compras, aos itens, aos preços, aos prazos, qualidades, entregas, devoluções. Muita atenção às compras. Porque depois que você comprou e recebeu, aquilo está com você. Entre aspas, passa a ser problema seu. Então, muita atenção. Se você comprou errado, dançou. Se você comprou por um preço acima do mercado, dançou. Se comprou produtos que vieram com qualidade abaixo da necessária, dançou. Se comprou e não recebeu, dançou. Percebe? Isso passa a ser problema seu. E por fim, conservação, disposição e ofertas. Crie sempre isso. Um lugar certo para o produto certo. A disposição correta no corredor, na prateleira, seja onde for. Para facilitar a visualização do seu cliente, para facilitar que ele se sinta atraído por aquilo. Lembra do comecinho? Tá bem? E ofertas, eventualmente crie algumas ofertas. Exemplos de posicionamento. Agora eu vou dar alguns exemplos, coisas que você talvez já tenha visto, com relação às pessoas, tá? Aqui você tem o melhor atendimento da região. Você pode dizer isso para o seu negócio? É uma forma de posicionar. Aqui, o melhor atendimento. O melhor atendimento está aqui. Outro, muito comum, lugar de gente feliz. Tem uma marca muito famosa que usa esse slogan, lugar de gente feliz. Quem é que não quer estar nesse lugar? Não é? Posicionamento relacionado às pessoas. Nos importamos com o seu bem-estar. Poxa, aqui você é importante. Você não gosta de se sentir importante? Percebe? Esses são alguns exemplos de posicionamento com relação às pessoas. Tá bem? Agora, alguns exemplos de posicionamento relacionado a processos. A entrega mais rápida e eficiente da região. Você pode dizer isso? Você faz entrega? Tem muitos negócios que se pautam nesse processo, nesse slogan, nesse posicionamento. Entrega. Entrega rápida, entrega eficiente, entrega competente. E lembre-se de uma coisa, não importa, tá? Se você, por exemplo, faz uma venda, mas não é responsável direto pela entrega, você terceiriza a entrega, não importa. Para o seu cliente, é você quem está lá batendo na porta da casa dele. É o seu negócio que está batendo. Então, se você terceiriza a entrega, acompanhe periodicamente, crie alguma forma, algum canal de pós-venda para saber dos seus clientes como está ocorrendo a entrega. Eu falo porque eu já tive problemas com entrega de produtos que eu comprei e eu entrei em contato com a empresa. Entrei em contato, reclamei com educação, com tudo o que é necessário que eu disse aqui. Com educação, com interesse de ajudar a empresa, com interesse de melhorar para mim também e para os demais clientes. Tá? Um outro posicionamento. Aqui você encontra tudo com muito mais facilidade. Ou seja, não é uma bagunça, onde você tem que ficar adivinhando onde estão as coisas. Existe uma certa lógica na disposição das coisas. Ou a alegria de te receber bem. Ou seja, você pode dizer isso?
Os seus colaboradores vão demonstrar alegria em receber os seus clientes? Porque eu cansei de ir a vários comércios onde parece que eu estou atrapalhando. Parece que eu, como cliente, estou atrapalhando o andamento do negócio. Eu estou incomodando a pessoa que veio me atender. É horrível sentir isso. Você não volta. Enquanto puder, você não volta. A não ser, como eu disse lá atrás, numa emergência. A não ser que seja o único que até o momento tem aquele produto. Aí é diferente. Mas isso não vai durar muito tempo. Então, exemplos legais de posicionamento, não acho? Beleza? Acho que com relação a produtos, por fim, né, dentro daquela hierarquia que a gente já citou, sempre o que você procura com as melhores condições, tá? Ou seja, você vai encontrar tudo o que você precisa para, sei lá, para o seu lar, para o seu carro, para a sua alimentação, para a sua saúde, não sei, para a sua viagem, sei lá. Faltou na sua casa? Aqui tem. Percebe? Posicionamento com relação a produtos. Tá ok? Então, basicamente, a gente já conversou bastante. Acho que eu já dei bastante, como é que eu falo, pontos para você refletir, ideias para a sua reflexão. Tá bem? Então, nesse momento, eu espero mesmo, desejo que você seja muito feliz no seu negócio. E muito obrigado por me permitir, de alguma forma, participar da realização do seu sonho. Isso é muito importante para mim. Eu me sinto muito realizado com isso. Tá bem? Espero poder ter te ajudado. E espero também que possamos estar juntos mais vezes. Tá bem? Sua opinião, suas críticas, seus comentários, suas sugestões são muito importantes para mim. São muito importantes para que cada vez eu possa te servir melhor. De coração. Tá bem? Então, se desejar, me contacte, tá bom? Eu tenho esse canal no YouTube que chama Empresário Holístico. É só você digitar lá na abinha da lupa lá, Empresário Holístico, vai aparecer o meu canal e vários vídeos que eu tenho, várias aulas como esta, aulas gratuitas, e até algumas aulas que tem marketing de alguns produtos também que eu forneço. E tem também meu WhatsApp e meu e-mail, tá bom? Terei muito prazer em te responder, muito mesmo, acredite. Vamos crescer juntos, tá bem? E por fim, que Deus te abençoe, tá bem? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todas as tuas iniciativas, que Deus abençoe todos os teus passos e os teus caminhos, tá bem? E abençoe também a todos a quem você quer bem, tá bom? Amém.